Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um quadro Boa Noite Apostador. É um grande prazer ter você aqui comigo. Me chamo Gustavo Balma. E se já fez sentido estar aqui até agora, te convido a deixar o like nesse vídeo. Aproveita e se inscreva. Meu sonho é bater 100 mil inscritos. Eu preciso de você. Sem você se inscrever, não consigo chegar lá. Não custa nada, obviamente. Vamos lá. Vamos falar sobre os jogos do dia que eu separei aqui pra vocês. A gente vai ser bem dinâmico. Eu quero fazer esse quadro com vocês bem dinâmico, tá, pessoal? Nós vamos falar bastante aqui sobre Lay Correct Score e posições para trabalhar de repente no Match Odds e Over Goals, que obviamente é mais a minha especialidade, beleza? Vou trazer algumas visões técnicas sempre para vocês, das equipes que eu conheço, das equipes que eu tenho mais afinidade de trabalhar, para te ajudar ali no seu dia a dia, nas suas execuções, das suas entradas, beleza? E nós estamos aqui já no Lay Score para nos fortalecer nessa nossa análise, beleza? O link para acessar o Lay Score vai estar abaixo na descrição deste vídeo. Vamos começar falando do jogo do Eagles e do Aston Villa. É o seguinte, Aston Villa aqui, Eagles lá embaixo, nem tá na frente da tela do computador, tá bom? Mas jogo é jogado, irmão. O Eagles pode surpreender o Aston, mas o Aston no começo da temporada tava um Fusquinha, foi evoluindo, agora tá um Porsche, irmão. Os caras tá simplesmente muito bem. Traz um pouco remetendo o Aston Villa da temporada passada. E jogando contra uma equipe mediana mesmo da Holanda, velho. Não tem outra possibilidade aqui a não ser explorar cenários a favor do Aston Villa. O mercado é bobo? Não. O mercado não é bobo. O mercado traz o Aston Villa já favorito para esse jogo, com uma cotação de 1,47. Trabalhar esse lay 1-0 do Eagles é possível? Sim. Se essa odd estiver ali num preço a 25 e o Aston Villa estiver amassando, ok? Aí eu acho que faz sentido. Por quê? Ah, Gustavo, por que não pegar o back? Não, tô falando só uma visão de Lay Correct Score, irmão. Se você acha que o back é melhor pra você, se você tem a sua estratégia como back, então esse jogo é um jogo bom pra explorar o back. Tá? Acho difícil a gente ter rebote de mercado, nós vamos ter uma consistência de mercado aqui nesse preço se o Aston Villa se manter. Então a gente consegue ficar bastante tempo dentro dessa posição e conseguir ganhar um troco em cima dela, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês os resultados das entradas que eu tive hoje, o que eu fiz e o que eu não fiz, tá bom? Fica um pouco ali mais pro final do vídeo ou pro meio dele, então vai ficando dentro dele, não saia daqui, tá bom? Então, cara, o que eu pretendo fazer aqui? Se pintar uma possível goleada do Aston, eu vou tentar buscar esses 2 gols. Eu prefiro me posicionar na goleada do Aston do que propriamente no back, tá? É coisa minha, a não ser que o back tiver muito bom. Por quê, Gustavo? Porque é gosto, irmão. Gosto, minha metodologia de trabalho. Eu ficando de fora de qualquer coisa, ou até pegando, me posicionar depois nesse lay 1-1, que é o lay Balmito, roda aqui meu canal do YouTube que vai ter essa estratégia, faz sentido depois que o Aston Villa tiver marcado, tá bom? E até o final do primeiro tempo entrar nesse lay 1-1, porque esse jogo aqui possibilita isso com uma tranquilidade no trade, tá? Esse preço, tem que ver na hora do jogo como é que vai estar, mas pegando ali numa odd de 15, é que vai depender do jogo, porque se o Aston Villa estiver só dando ele, possivelmente nós teremos um lay a 13, um lay a 12, ela vai girar em torno de 15 e vai estar legal. Beleza? Então essa é a minha ideia de trabalho pro Aston Villa. É difícil a gente precificar isso daqui um pouco, porque o Aston Villa melhorou demais na temporada. Então ele começou uma temporada bem ruim e os números deles foram melhorando. Então o que a gente tem aqui é dos últimos 10 jogos dele jogando fora de casa, tá? E aqui o Eagles vai estar jogando um campeonato holandês, né, rapaziada? Vamos ser sinceros, né? Períodos de jogos ultimamente, dos últimos 10 jogos das equipes, destaque para o final do primeiro tempo da equipe do Eagles, onde eles vêm sofrendo bastante gols, e por isso essa estatística tá um pouco maior, tá bom? Pro lado deles. E a equipe do Aston Villa, final de jogo, fazendo e tomando gols, beleza? Seguindo adiante, Fenerbahçe e Stuttgart. Meu amigo, esse jogo tem a prospecção de sair muitos gols. Eu acho que esse jogo, ele é um jogo bom para isso. E esse over 2,5 faz sentido em explorar nesse jogo. Só que, pro mercado de Lay Correct Score, eu vou trazer uma visão para você. Na nossa querida ferramenta aqui dos filtros CS, nós temos um Lay 0-1 com risco baixo, tá bom? Com risco baixo, a equipe do Stuttgart, meus queridos amigos. Aqui na ferramenta, a gente pode ver que esses placares improváveis, ele tá aqui, ó, a 4.2.
Pô, mas será que tem valor esperado positivo eu entrar nessa posição no pré-live? Vamos ver agora. 16, eu vou pegar esse jogo aqui nos filtros e vou colocar 16. Calcular EV, 32% de EV. Cara, é assim, se as odds do jogo se manterem com essa diferença, tá? E o Fenerbahçe sendo mais favorito do que propriamente o Stuttgart, faz sentido se posicionar nessa odd. Até porque se sair um gol nesse jogo, a possibilidade de sair mais gols é bem maior, tá bom? Para o live, cara, o que a gente tem que fazer? Pode ser que a gente fique de fora por conta de comportamento de jogo. Aí eu vou trazer um cenário. A equipe do Fenerbahçe, deficiência defensiva deles é bem alta, é equipe turca, velho. É equipe turca. Então os caras tá mais preocupado com atacar do que se defender. Mesma coisa o Stuttgart, ok? Mas em quesito técnico, o Stuttgart tem um pouco mais de bagagem. Dito isso, trabalhar contra o Stuttgart, toda hora você vai cair na arapuca do jogo do Stuttgart, que é contra-ataque. Eles são bons nisso, cara. Não tem o que fazer. Equipe alemã é boa em contra-ataque. Então, explorar uma posição contra o Stuttgart, você tem que saber que você vai segurar na cadeira e você vai tomar ataque, tá bom? Então, estar diante desse laser A1 do Stuttgart faz sentido, ok? Não fique atrelado, eu tomei um contra-ataque, vou sair. Não, cara, define um método, um período para você trabalhar e vai até o final dele, beleza? Só que, se o Fenerbahçe tiver produzindo muito pouco, ou seja, entrando pouco na área do Stuttgart, dando poucos chutes que realmente fazem sentido, que são realmente chances claras de gol, ficar nesse 0-1 aqui é perigoso, irmão. Tá? Ficar nesse 0-1 é perigoso, porque você vai ficar dependendo muito mais de 2 gols do Stuttgart do que propriamente um gol só. Mas é um jogo que tem possibilidade de ambas marcas, é um jogo que o over 2,5 já vem com uma odd de 1,70, o mercado espera gols para esse jogo e eu também espero. Vamos ver se isso daqui vai se cumprir no live, tá bom? O que me preocupa um pouco do Stuttgart, cara, que no último jogo contra o Basel, eles jogaram muito mal. Eles tiveram toda hora a proposta do contra-ataque, mas não jogaram bem, velho. Tá? Não jogaram bem. Então me preocupou um pouco essa postura do Stuttgart na Liga Europa. Vamos ver pra esse jogo aqui se acontece isso. Cara, então já fica com isso na cabeça. Laser A1, a equipe do Stuttgart. Vocês querem que eu monte pra vocês aqui como se fosse um material com tudo aquilo que a gente vai falando, pra depois no final das contas a gente confrontar com aquilo que foi dito ou não? Comenta aqui abaixo pra mim, pra gente saber, tá bom? Nottingham e Porto, aqui nós temos uma diferença de temporadas, cara. O Porto fez uma temporada mediana pra ruim pra equipe do Porto na temporada passada. Tentou ali alguma coisa até no final da temporada, mas não foi uma equipe do Porto que a gente está acostumado a ver. Já a equipe do Nottingham fez, acho que a temporada da vida deles a passada. Só que agora acabou, irmão. Acabou o gás do Nottingham. Acabou o gás do Nottingham. Tanto é que se a gente for pegar aqui nos últimos jogos deles, a gente vai rodar e vai achar um jogo só em 17 de agosto que eles venceram. O último jogo que eles venceram que foi contra o Brentford, inclusive. E vai jogar contra uma equipe muito, muito forte, que é o Porto. E aí tem um detalhe aqui importante. Quando a gente vai nos placares improváveis, nós temos esse lei 1-0 a equipe do Nottingham Forest como risco baixo. Cara, só que toma cuidado, nós estamos falando de Copa, tá, pessoal? Existe essa deficiência aqui de precificação também. Cara, nós temos isso daqui como risco baixo, dado o histórico que eles vêm apresentando no campeonato. O Porto tá marcando gols, cara. O Porto marcou o jogo em 90% dos seus jogos em primeiro que ele marcou gols. Ele marca em primeiro em 90% dos seus jogos. Em apenas 10% o Nottingham Forest marcou em primeiro. Jogos sem marcar, 70% dos jogos o Nottingham Forest não marcou, velho. Tô falando que a temporada dele está péssima. O Porto vem marcando muitos gols no começo do jogo e depois essa distribuição vai lá para 61, 75. Já a equipe do Nottingham tem bem distribuído aqui o primeiro tempo deles. Mas olha pra você ver que número cabuloso deles. Nos últimos 10 jogos, eles sofreram 17 gols e fizeram apenas 6. Contra o Porto, presta atenção no que eu vou falar. Fez 20 gols e sofreu apenas um. Sofreu apenas um gol a equipe do Porto nos últimos 20 jogos, nos últimos 10 jogos, meus amigos. Que número, hein, da equipe do Porto. Dito isso,
Nós temos aqui uma coisa pra gente ver lá nos filtros. Ah, vocês acham que eu vou deixar vocês sem isso daqui? O que eu quero ver aqui? Pô, já que ele tá como risco baixo, eu vou me posicionar contra o favorito. E aqui já pega um insight que eu utilizo na ferramenta aqui do Lay Score nessa parte. Se tiver um EV superior a 50% contra o favorito, eu já me posiciono no pré-live nessa entrada. Ok? Inclusive eu posso trabalhar contra as zebras também no pré-live quando elas têm valor esperado positivo. Mas contra o favorito eu tenho essa regra, porque ela vem numa estatística muito boa para mim nos últimos tempos, ok? Quanto que tá a odd desse jogo aqui? Vamos buscar aqui na Futbet. E essa odd tá 9.6. Eu venho aqui, em breve isso aqui não vai precisar nem fazer a conta. E tá 56% nesse exato momento. Estou dentro desse lay 1-0 da equipe do Nottingham com a seguinte condição. Em caso de 0-0 no primeiro tempo, eu fecho a minha entrada com aproximadamente um head de 10%, tá bom? De 10% pode ser até 15%, a depender do cenário. Em caso de gol do Nottingham Forest no primeiro tempo, eu consigo carregar minha posição até os 60 minutos e deixar o meu cash ali mais ou menos de um 25% de head. Esse é o meu limite para esse tipo de jogo aqui, tá bom? É muito bom de se pagar. É muito bom de estar dentro dessa posição, porque ela é uma relação de mais ou menos, mesmo tomando gol, de 2-1. Eu tendo a proposta do pré-live, eu tendo já esse jogo como retrospecto já mais favorável para o meu lado, eu tenho que estar dentro dessa posição. Se vai bater ou não, meus irmãos, a gente não sabe, mas ela é uma posição muito boa de estar dentro, tá bom? Antes da gente falar desses dois jogos, vamos ver como é que foi meu PL aqui, desse dia de hoje. Eu vou comentar um pouco as posições que eu trabalhei, que eu consegui trabalhar, tá? Bom, eu tive um PL nesse momento até agora de 1.456. Jogo do Bilbao. Cara, jogo do Bilbao, eu era pra me ter entrado nesse lay 3-0 da equipe do Bilbao. E eu falei, eu vou esperar pra hora que estiver começando o jogo eu entrar. Eu acabei tendo um compromisso e cheguei tarde nessa posição. Eu até tentei buscar ali um lay goleado do Bilbao, o mercado não tava legal, eu acabei saindo dessa posição. Depois eu busquei um over limit no jogo do Bilbao. Jogo do Bodô e do Galatasaray, eu busquei um lay balmito, a equipe do Galatasaray, quando ele estava ganhando já por 1-0. Depois eu tomei um head no... Aqui é alguma coisa de bot minha, tá? Alguma coisa de bot. Esse jogo é alguma coisa de bot, pra esses headzinho pequeno. O Mônaco, bot que trabalha automático, tá? O Mônaco, eu tomei esse head nesse over HT, peguei o gol do Frankfurt, o 5,5 no jogo do Frankfurt. Eu nem lembro porque tá só esse valor, porque eu tava maior. Eu acho que eu trabalhei alguma coisa dessa posição que tava com head antes. Real Madrid, pela segunda vez, o Real Madrid, eu venho com prejuízo nesse over 1,5 do Real Madrid jogando em casa. Ai, meu Deus, jogo passado tomei head, nesse jogo eu tomo head também no Real Madrid. E depois o destaque do dia foi o Chelsea. Pra mim, foi bem tranquilo de trabalhar essa posição do Chelsea. E eu acabei pegando esse lucro, que foi praticamente o lucro que eu fiz do dia, né? Muitas posições eu não consegui pegar pela precificação do mercado, mas não adianta a gente querer trabalhar tudo, né? Eu trabalhei bem a posição do Chelsea, eu acho que eu trabalhei bem a posição do Chelsea. Eu só não aproveitei mais ainda esse jogo, explorei um pouco desse lucro na goleada ou em outros gols do Chelsea, beleza? Dito isso, meus amigos, pra gente finalizar, voltando aqui, Freiburg e Utrecht, não é Utrecht, tá? É Utrecht. O Freiburg, pra mim, é a mesma coisa do exemplo do Aston Villa aqui, mas aqui o Utrecht, ele é uma equipe um pouquinho melhor, tá? Ele pode incomodar mais o Freiburg. E o Freiburg, inclusive, ele permite sim ser incomodado. Cuidado em trabalhar essas posições antes do primeiro gol do Freiburg. Depois que o Freiburg tiver feito um gol, trabalhar um lay 1-1 aqui faz mais sentido. Detalhe importante, com o Freiburg à frente do placar, eu vou explorar um possível over 2,5 nesse jogo. Beleza? E por fim, LDU e Palmeiras. Fujam desse jogo. Não, tô brincando. Cuidado em trabalhar esse jogo da LDU e do Palmeiras, tá bom? Por quê? Não precisa ser nenhum nenê pra falar. Mas a LDU vai jogar em casa com altitude e o Palmeiras tá como favorito, tá bom? O Palmeiras jogou contra o Bolívar na casa deles, e o Palmeiras, cara, conseguiu vencer o Bolívar, que é um jogo mais difícil que o da LDU. Só que pra mim, em questão de altitude, só que a LDU pra mim é melhor que a equipe do Bolívar, tá bom?
É muito difícil esse jogo do Palmeiras. É muito difícil esse jogo do Palmeiras. Se não fosse a altitude, não dava boca pra LDU aqui, tá bom? Acho que o Palmeiras vai tentar explorar os contra-ataques. A zaga da LDU é péssima, 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 péssima. É horrorosa, tá? Horrorosa. Só o São Paulo que consegue ser mais horroroso ainda, que não conseguiu fazer um gol deles jogando em casa, tá bom? A proposta do Palmeiras aqui de contra-ataque pode ser muito clara. E eles vão ter muitas chances. O Palmeiras vai criar muito nesse jogo, cara, provavelmente, tá? A equipe do Palmeiras é muito boa, velho. Não tem nem como comparar aqui. Só que o jogo é jogado. Por que eu acho que é um jogo ruim pra ser trabalhado? Porque a equipe do Palmeiras vem como favorita. Então é difícil a gente pegar posições trabalhando contra a LDU e pegar posições mais favoráveis, tá bom? Porque acho que nós vamos ter muitos riscos. No mercado de CS, pessoal, eu vou ser bem sincero. Eu vou esperar o comportamento do jogo. É difícil eu falar alguma coisa pra vocês. Trabalhar contra o Palmeiras. Cara, é assim. Em um cenário onde a LDU sobra e o Palmeiras não consegue jogar, trabalhar contra esse 0-1 do Palmeiras aqui pode ser legal por até um certo período de tempo. Em cenários onde o Palmeiras consegue chegar muito e a LDU dá muita bobeira defensivamente, explorar esse lei 1-0 da LDU é interessante, mas é só nisso que eu vou ficar. Tá? Só nisso. E é claro, se o jogo permitir, buscar alguma coisa de overgoal ali no segundo tempo. Mas, cara, só um cenário tipo assim, o Palmeiras perdendo o jogo, olha lá ainda, porque nós temos 2 jogos aqui. É muito difícil trabalhar esse tipo de jogo. Eu acho muito difícil. Então, eu só tenho essas 2 ideias de trabalho, tá bom? Em um cenário onde o Palmeiras consegue pisar muito dentro da área da LDU, trabalhar esse lei 1-0 LDU. Em um cenário onde o Palmeiras não joga, não consegue produzir, a LDU cria muito mais, que isso daí é mais provável acontecer, trabalhar contra esse lei 1-0 Palmeiras. Só que, cara, cuidado, eu acho que a gestão minha aqui vai ser até um pouco mais reduzida para trabalhar esses jogos. Tamo junto e até a próxima.